Trump abandona Eduardo Bolsonaro e seu futuro agora é prisão ou deportação. Você vai descobrir neste vídeo se há fundamento nessa afirmação bombástica, quais são os fatos conhecidos, onde há rumores e o que é confirmado até agora. Spoiler: muitos boatos circulam, mas será que sustentam o título? Fica comigo até o final para entender tudo certinho. Fala pessoal do jornal BHN, hoje trazendo para vocês uma investigação clara, com as informações que já se sabe sobre essa história envolvendo Trump, Eduardo Bolsonaro e as acusações que circulam de prisão ou deportação. Sem ideologia, só fato. Nas últimas semanas, muita coisa apareceu nas redes sociais, vídeos, posts, memes, dizendo que Donald Trump teria virado as costas para Eduardo Bolsonaro e que este estaria em risco sério de ser preso ou até deportado para os Estados Unidos. Títulos sensacionalistas usam expressões como abandonado, prisão iminente, deportação para chamar atenção. Mas o que dizem as fontes confiáveis? Elementos confirmados. Condenação de Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF, Supremo Tribunal Federal do Brasil, a pena de mais de 27 anos por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Esse fato alimenta o clima político atual, com polarização e com pressão internacional. Reações dos Estados Unidos. Trump expressou sua insatisfação com a condenação do ex-presidente Bolsonaro, chamando o processo de witch hunt, caça às bruxas, em entrevistas e redes sociais. Os EUA impuseram tarifas sobre o Brasil e restrições, visto sanções a autoridades brasileiras envolvidas no processo. Declarações de Eduardo Bolsonaro. Ele disse esperar mais sanções dos Estados Unidos após a condenação de seu pai. Também falou sobre responsabilidade dos ministros do STF e criticou o que chama de violações no julgamento. Rumores que aparecem, mas sem confirmação. A ideia de que Eduardo já teria sido oficialmente abandonado por Trump, não achei fonte confiável dizendo isso de forma concreta. É mais um rumor / reprodução de vídeos e postagens com teor político. A hipótese de prisão ou deportação de Eduardo Bolsonaro pelos EUA. Nenhuma instituição séria, nem documentos legais, nem comunicados oficiais fornece base para isso até onde verifiquei. Perguntas-chave que ainda não têm respostas definitivas. Há indícios concretos de que o governo do EUA iniciou procedimento legal para deportar ou prender Eduardo? Eduardo possui status legal ou cidadania que o proteja ou o exponha? Qual é seu histórico de relacionamento com as leis de imigração do EUA? Que evidências há de que Trump abandonou Eduardo? Em que sentido isso ocorreria? Político, diplomático, material? A origem do Trump abandonou Eduardo. Grande parte da narrativa de que Donald Trump teria abandonado Eduardo Bolsonaro nasceu em redes sociais e vídeos virais. Canais menores de YouTube, páginas de Facebook e até postagens no X, antigo Twitter, começaram a espalhar a ideia de que Trump estaria se afastando do filho de Jair Bolsonaro após a condenação do ex-presidente no Brasil. O que se sabe de concreto é que Trump, em discursos e postagens, defendeu Jair Bolsonaro, dizendo que a condenação foi injusta. Não há registro de falas públicas de Trump mencionando especificamente Eduardo Bolsonaro, nem para defender, nem para criticar. O abandono parece mais um rótulo criado para dar força à narrativa, já que o silêncio também gera interpretações variadas. Prisão e deportação. De onde vem essa história? A segunda parte do boato é ainda mais forte. A ideia de que Eduardo Bolsonaro estaria em risco de prisão ou deportação nos Estados Unidos. Mas, pesquisando em fontes confiáveis, não há qualquer documento oficial, processo judicial aberto nos Estados Unidos ou notícia de veículos sérios que confirmem essa possibilidade. De onde então isso surgiu? Confusão com sanções americanas. Após a condenação de Jair Bolsonaro, o governo Trump aplicou sanções contra ministros do STF e autoridades brasileiras. Isso levou alguns a especular que figuras próximas poderiam ser afetadas. Declarações polêmicas de Eduardo.
Ele próprio disse em entrevistas que espera mais sanções e que Trump sabe o que deve ser feito. Essas falas inflamadas acabam sendo interpretadas de várias formas, o que alimenta rumores. Exagero de manchetes. Canais e sites menores usam títulos fortes como prisão ou deportação para gerar cliques, mas sem trazer provas. O que a imprensa verificou? Reuters desmentiu publicações falsas que diziam que Trump teria pedido investigação contra Eduardo Bolsonaro em veículos como o New York Times. Isso não aconteceu. CNN Brasil e Poder 360 confirmam as falas de Eduardo sobre esperar sanções, mas não falam em risco legal para ele nos Estados Unidos. A AP News e outros veículos internacionais destacam que o foco de Trump está na condenação de Jair Bolsonaro e não em Eduardo. O papel da desinformação. Esse caso é um exemplo claro de como a política internacional, quando misturada com redes sociais, vira terreno fértil para desinformação. Títulos chamativos transformam hipóteses em certezas. Memes e cortes de falas isoladas dão a entender coisas que não foram ditas. Repetição massiva de boatos acaba fazendo com que pareçam verdadeiros, mesmo sem base. Mas e se? Apesar da falta de provas, muitos se perguntam, mas e se realmente houver risco para Eduardo? Tecnicamente, para que houvesse prisão nos Estados Unidos, seria necessário um processo formal na justiça americana, e nada disso existe até agora. Para a deportação, Eduardo teria de estar em situação migratória irregular ou envolvido em crimes sob jurisdição dos EUs. Novamente, não há registros disso. Ou seja, até agora, essa parte é apenas especulação. O que podemos afirmar até aqui? Trump não se pronunciou sobre Eduardo, apenas sobre Jair Bolsonaro. Não há base legal para a prisão ou deportação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos no momento. As narrativas atuais misturam fatos com boatos, criando um cenário de incerteza que gera engajamento nas redes sociais. Se você achava que a pressão internacional ia parar na condenação de Jair Bolsonaro, se prepare. O governo Trump decidiu agir, e as medidas já estão afetando diretamente a economia e a diplomacia brasileira. As sanções americanas, depois da decisão do STF que condenou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, o governo dos Estados Unidos, liderado novamente por Donald Trump, anunciou tarifas e sanções pesadas contra o Brasil. Tarifas comerciais. Produtos brasileiros passaram a pagar até 50% de imposto de importação em território americano. Isso atingiu setores como o agronegócio, o aço e até produtos industrializados. Sanções individuais. Alguns ministros do STF e outras autoridades foram incluídos na lista da Lei Magnitsky, o que significa bloqueio de bens nos Estados Unidos e proibição de entrada no país. Revogação de vistos. Houve casos confirmados de juízes e assessores próximos ao STF que perderam autorização para viajar para os Estados Unidos. Essas medidas foram justificadas por Trump como uma resposta a violações democráticas no Brasil, visão que coincide com a defesa que ele faz de Jair Bolsonaro. Como isso afeta Eduardo Bolsonaro? Aqui está a conexão que gera especulações. Eduardo Bolsonaro é deputado federal e figura central na base política do pai. Ele viaja com frequência para os Estados Unidos, já se encontrou diversas vezes com Donald Trump e mantém relações com políticos republicanos e think tanks conservadores. Até agora, não há registro de que ele tenha sido alvo direto das sanções. Mas, como seu sobrenome está no centro das tensões, muitos começaram a supor que ele poderia ser envolvido em medidas futuras. Isso é diferente de abandono ou perseguição direta, mas cria um clima de incerteza em que rumores crescem com facilidade. O discurso de Trump. Donald Trump se pronunciou diversas vezes após a condenação de Jair Bolsonaro. Em entrevistas e em sua própria rede social, Truth Social, ele disse que o processo contra Bolsonaro foi uma caça às bruxas. O Brasil estaria cometendo um erro histórico ao condenar alguém que, segundo ele, defendeu a democracia. Prometeu que os Estados Unidos usariam todas as ferramentas disponíveis para pressionar o governo brasileiro. Perceba que, em nenhum momento, Trump citou Eduardo Bolsonaro nominalmente. Isso reforça a ideia de que o foco é Jair Bolsonaro e, de forma indireta, o STF e o governo brasileiro. A diplomacia brasileira em crise.
As medidas impostas por Trump geraram impacto imediato nas relações diplomáticas. O Itamaraty classificou as sanções como interferência inaceitável nos assuntos internos do Brasil. Parlamentares da base do governo Lula defenderam uma resposta dura, inclusive cogitando medidas contra empresas americanas no Brasil. O comércio bilateral sofreu abalos, já que exportadores brasileiros passaram a enfrentar custos maiores para acessar o mercado dos Estados Unidos. No meio desse fogo cruzado, Eduardo Bolsonaro aparece constantemente como personagem de destaque, justamente por sua proximidade com Trump. Mas até o momento, essa proximidade não se traduziu em proteção explícita, nem em hostilidade declarada. Como isso alimenta o debate sobre Eduardo? Aliados dizem: Eduardo é ponte entre Trump e Bolsonaro e por isso dificilmente seria deixado de lado. Críticos dizem: Trump só se preocupa com Jair Bolsonaro e Eduardo é visto mais como coadjuvante. A realidade é: Trump tem interesse estratégico em usar a condenação de Bolsonaro como bandeira política, especialmente nos Estados Unidos, mas não há indícios de movimentação direta sobre Eduardo. Próximos passos. No cenário atual, as medidas americanas estão centradas em 3 eixos: pressão econômica via tarifas, pressão diplomática via sanções, pressão política via apoio declarado a Jair Bolsonaro. Se Eduardo vai ou não entrar nessa equação ainda é um ponto em aberto. E é justamente essa incerteza que gera espaço para narrativas de abandono, deportação e até prisão. O filho do ex-presidente não é apenas um coadjuvante nessa história. Eduardo Bolsonaro se tornou um personagem-chave entre Brasil e Estados Unidos. E suas próprias falas ajudam a colocar ainda mais lenha nessa fogueira internacional. Quem é Eduardo Bolsonaro nesse cenário? Deputado federal por São Paulo, Eduardo é um dos filhos mais ativos de Jair Bolsonaro na política. Ficou conhecido por sua ligação forte com o movimento conservador nos Estados Unidos, participando de eventos como a CPAC, Conservative Political Action Conference. Já foi cotado para ser embaixador do Brasil em Washington, embora essa indicação nunca tenha se concretizado. Mantém contato direto com figuras do Partido Republicano, incluindo Steve Bannon e, claro, Donald Trump. Essa proximidade com os Estados Unidos o coloca automaticamente no radar sempre que o tema envolve política externa. As falas que geraram repercussão após a condenação do pai pelo STF, Eduardo Bolsonaro se pronunciou diversas vezes. Disse esperar mais sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, reforçando a ideia de que Trump deveria intervir de alguma forma. Comentou que Trump sabe o que tem que ser feito, frase que foi reproduzida em diversos veículos e gerou interpretações de que ele estaria pedindo ação mais dura contra autoridades brasileiras. Em entrevistas, criticou ministros do Supremo e afirmou que o julgamento contra Jair Bolsonaro foi marcado por ilegalidades. Essas declarações inflamadas acabam ganhando força nas redes sociais, tanto entre apoiadores quanto entre críticos, aumentando o espaço para narrativas de que ele estaria na mira internacional. Relação com Trump, proximidade ou silêncio? Um dos pontos que alimenta rumores de abandono é o silêncio de Trump em relação a Eduardo. Trump defendeu Jair Bolsonaro abertamente, mas não fez menções diretas a Eduardo, mesmo depois de suas falas públicas. Esse silêncio é interpretado de formas diferentes. Para alguns, é apenas estratégia, para outros, sinal de distanciamento. Até o momento, não há indícios concretos de que a relação pessoal entre eles tenha sido rompida, mas no campo político, o foco de Trump está claro: o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo e o fator migratório. Uma dúvida recorrente é sobre a situação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele não possui cidadania americana, sendo apenas visitante frequente em eventos políticos. Como deputado federal, viaja com passaporte diplomático, o que facilita entradas em alguns países. Até agora, não há registros públicos de processos de deportação ou irregularidades migratórias envolvendo seu nome nos Estados Unidos. Isso significa que, legalmente, não existe motivo concreto para se falar em deportação. O que existe é especulação, motivada pelo contexto político. A imagem de Eduardo no Brasil. Dentro do Brasil, Eduardo Bolsonaro também é figura central. É líder da ala mais dura do bolsonarismo. Atua como uma ponte direta entre o pai e apoiadores nos Estados Unidos. É alvo de críticas por falas consideradas excessivamente agressivas contra instituições brasileiras.
Essa postura faz com que seu nome esteja constantemente nos noticiários, seja por declarações polêmicas, seja por seu envolvimento em articulações políticas. Se você ficou até aqui esperando uma resposta definitiva sobre o futuro de Eduardo Bolsonaro, já adianto, a realidade é mais complexa do que os títulos virais fazem parecer. Mas é justamente isso que torna essa história tão explosiva. Cenários possíveis 1. Prisão no EUA. Para que Eduardo Bolsonaro fosse preso em território americano, seria necessário um processo judicial aberto no EUA, acusação formal de crime dentro da jurisdição americana ou uma solicitação internacional com base em acordos legais. Até agora, nada disso existe. Nenhum tribunal americano anunciou investigações contra ele. 2. Deportação. Deportações acontecem quando alguém está em situação migratória irregular ou cometeu crime sob a lei americana. Eduardo viaja com passaporte diplomático. Não há indícios de irregularidade. Logo, não há base concreta para falar em deportação no momento. 3. Abandono político. Aqui está a narrativa mais explorada. O silêncio de Trump pode ser interpretado como afastamento, mas também pode ser apenas estratégia de manter o foco em Jair Bolsonaro, que é a figura central do caso. Portanto, até agora, não se trata de abandono oficial, e sim de falta de menções diretas. A guerra da narrativa. O que temos é um embate de versões. Na internet, multiplicam-se vídeos e posts dizendo que Eduardo corre risco real e foi abandonado. Na imprensa internacional, as matérias sérias tratam da condenação de Jair Bolsonaro e das sanções contra o Brasil, quase sem citar Eduardo. No campo político, Eduardo se mantém ativo, mas suas próprias falas inflamadas acabam servindo de combustível para rumores. Essa guerra de narrativas mostra como a política se mistura com desinformação, criando manchetes virais que nem sempre correspondem à realidade. O impacto para o Brasil. Enquanto o nome de Eduardo Bolsonaro circula em rumores, as consequências mais concretas já estão sendo sentidas no país. Exportadores brasileiros perdem mercado com as novas tarifas americanas. O governo federal precisa lidar com a piora nas relações diplomáticas. O STF segue no centro das atenções, alvo das críticas internacionais e da defesa de Trump. Nesse cenário, Eduardo aparece mais como símbolo do bolsonarismo ligado ao EUA do que como alvo direto de medidas legais. Conclusão do caso. Então, afinal, Trump não se pronunciou sobre Eduardo Bolsonaro. Não há provas de risco de prisão ou deportação do deputado nos Estados Unidos. As narrativas atuais são fruto da mistura de fatos, condenação de Jair Bolsonaro e sanções americanas, com especulação e manchetes exageradas. Eduardo segue na política brasileira, ativo e vocal, mas sem sinais concretos de que sua situação no EUA esteja em risco imediato. E aí, pessoal, deu para entender como essa é muito mais boato do que fato confirmado? Aqui no Jornal BHN, a gente separa a informação de especulação, para você ficar por dentro do que realmente está acontecendo sem cair em manchetes falsas. Comente aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com ele. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas atualizações. Ah, e já tem um outro vídeo aparecendo aí na tela agora mesmo. Clica e continua maratonando com a gente porque a próxima notícia é ainda mais bombástica.